Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. E nós começamos pedindo desculpa pelo atraso nessa videoaula. Houve imprevistos de fato. O nosso canal é voltado para quem está se preparando para concursos, em especial vestibular. E nessa aula nós vamos dar dicas para a parte de interpretação de textos. Mas nós vamos focar num aspecto importante do texto, que é o contexto. O contexto em que um texto é escrito. Isso é uma coisa que não existe um consenso entre os teóricos da linguística textual. Mas uma coisa é certa, não é possível se descartar a situação em que uma palavra é escrita para entender o sentido do texto. Os teóricos seguiram um longo caminho até chegarem na concepção que nós temos hoje em dia de contexto. Inicialmente, as pesquisas tiveram a chamada fase da análise transfrástica, que via o contexto apenas como tudo que envolve a produção do texto, tudo que está externo. O texto era entendido como uma combinação de frases que tinham unidade e coerência. Para tanto, era preciso se entender os referentes do texto e a relação entre as unidades desse texto, que eram as frases e as palavras. Com o tempo, os pragmaticistas começaram a mostrar que a situação em que um texto era escrito não deixava de ser importante. Então surgiu o conceito de contexto sociocognitivo. A ideia de que, para que duas ou mais pessoas possam se entender, elas precisam estar inseridas numa situação pelo menos semelhante. Hoje em dia, a noção de contexto abrange tanto a situação comunicativa como o momento da interação imediata. Vamos agora entender como o contexto pode ser usado em questões de vestibulares. Segue um quadro. Enem 2016. Anoitecer. A Dolores. É a hora em que o sino toca, mas aqui não há sinos, há somente buzinas, sirenes roucas, apitos aflitos pungentes trágicos, uivando escuro o segredo, desta hora tenho medo. É a hora do descanso, mas o descanso vem tarde. O corpo não pede sono. Depois de tanto rodar, pede paz, morte, mergulho. No poço mais ermo e quedo, desta hora tenho medo. Hora de delicadeza. Agasalho, sombra, silêncio. Haverá disso no mundo? É antes a hora dos corvos. Bicando em mim, meu passado, meu futuro, meu degredo. Desta hora sim tenho medo. Com base no contexto da Segunda Guerra Mundial, o livro A Rosa do Povo revela desdobramentos da visão poética. No fragmento, a expressividade lírica demonstra A. Defesa de esperança como forma de superação das atrocidades da guerra. B. Desejo de resistência às formas de opressão e medo produzidas pela guerra. C. Olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. D. Exortação à solidariedade para a reconstrução dos espaços urbanos bombardeados. E. Espírito de contestação capaz de subverter a condição de vítima dos povos afetados. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. As alternativas A e B cometem o erro da extrapolação, ou seja, a geração de uma ideia ausente no texto. Em que momento aparece qualquer coisa em termos de defesa de esperança? Em momento nenhum. Em que momento se fala em reconstruir espaços urbanos destruídos? Em momento nenhum.
As alternativas B e E cometem o erro da contradição, ou seja, a geração de ideias que vão contra o que o texto fala. Afinal de contas, o eu lírico não demonstra qualquer tipo de esperança com relação ao fim da guerra. Ao contrário, sente-se sufocado e oprimido diante dela. O que ele tem é medo, não apresentando qualquer atitude, simplesmente mostrando passividade. Isso torna tais alternativas contraditórias e, portanto, incorretas. Sobra a letra C, gabarito da questão. É essa mesma a ideia que o poema transmite. Pessimismo em relação às instituições humanas e sociais, no caso da igreja entendida pela metonímia dos sinos, o trânsito entendido pela metonímia das buzinas e a saúde entendida pela metonímia das sirenes. Bem, nessa aula nós falamos sobre texto e contexto, dando dicas para a parte de interpretação de textos. Na próxima aula daremos mais dicas sobre isso, mas o assunto será conhecimento interacional. Cada vez mais nosso canal busca maneiras divertidas de ensinar, ajudando você a fazer a tua prova de concurso, principalmente o vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, eu quero pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram nas provas, quais foram as dificuldades, se a prova foi fácil, se foi difícil. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou, pasmem, qualquer reclamação sobre as nossas videoaulas. O nosso canal está trabalhando para melhorar cada vez mais e para isso nós contamos com a tua ajuda. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, bem como agradecer principalmente a vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, pois vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. E para terminar, eu quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal que façam isso. Basta clicar nesse link. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.